No dia 17 de maio foi comemorado o Dia Internacional contra a LGBTfobia, um dia de luta e reflexão. Foi nessa data que, no ano de 1990, a homossexualidade foi retirada da classificação internacional de doenças, passando a ser considerada uma característica ou condição humana, sem qualquer relação com distúrbio, transtorno ou desvio. Apesar dos avanços, a garantia de direitos e dignidade independente de orientação sexual e identidade de gênero ainda precisa ser defendida. Para dar visibilidade às discussões, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas, criou em março a Comissão da Diversidade Sexual e Gênero. Quem vai conversar com a gente sobre o trabalho dessa comissão é Rita Mendonça, presidente da Comissão de Diversidade Sexual da OAB. Olha, foi bem pouco, né? Bem pouco que a gente passou dessa fase, mas a gente já reverbera assuntos de mais um passo atrás, considerando a identidade de gênero uma doença. Inclusive, assim, a gente vive um período bem emblemático, né, a nível mundial, não só de Brasil, onde a gente vê que as ideias fundamentalistas estão encontrando muito espaço, né? E aí a gente se preocupa muito com esse tipo de retrocesso. Acontece, é sempre um passo adiante e às vezes algum passo para trás, mas até como o movimento LGBT costuma dizer, né, quando finalmente tem liberdade de assumir sua identidade, saiu do armário. E aí eu costumo dizer que para o armário não se volta, a gente não cabe mais dentro daquele armário depois que a gente abre as asas, né? Então a sociedade ela vai ter que conversar sobre isso, porque esse é um assunto que existe, independente de a gente gostar ou de a gente querer ou não conversar. As pessoas estão morrendo, não somente por violência, mas também por depressão, né, que aí acarreta suicídio, justamente por não conseguir ter uma vida plena. Então a gente precisa conversar porque nós estamos falando dos nossos filhos, dos nossos familiares, amigos, né? E precisamos, inclusive, considerar que existem pessoas, são várias, que não concordam com a postura, mas isso não significa dizer que não se respeite a minoria, ou a maioria, o posicionamento, né? Exatamente. Né? A gente tem liberdade para ser o que a gente acredita que nasceu para ser, e a gente está falando de pessoas que têm extremo desconforto com o seu corpo, né? Como é o caso da pessoa trans, né, que ela não se olha no espelho e não enxerga aquele corpo como uma parte dela. A gente está falando de pessoas que se apaixonam por outras pessoas, né, que a gente às vezes quando está falando de LGBT só pensa na questão da sexualidade e normalmente de uma forma muito perversa, como se a pessoa LGBT vive para explorar essa sexualidade, essa sedução. E não é verdade. A gente tem relações amorosas, a gente tem famílias homoafetivas, a gente tem gente querendo viver uma vida digna e satisfatória. Não é vida de novela. Pois é. Filme e novela eu vejo assim, fazendo uma crítica. Ué, esse povo não trabalha não? Esse povo não lava prato? Esse povo não vai à praia, não tem um lanche? Não... É uma vida de superficialidade, que não é a vida real, com certeza. A nossa vida, né? Principalmente na defesa do tema aqui, uma pessoa LGBT, uma pessoa que tem identidade de gênero, ela sai para trabalhar, ela volta, pega o ônibus ou vai de carro, táxi, tem relacionamento amoroso, de trabalho, profissional, intelectual, é uma pessoa comum. Movimenta a economia, faz compras, paga impostos, né? E precisa ter a segurança mínima que vai voltar para casa, porque muitas vezes você gratuitamente é agredido. Inclusive, a gente às vezes acha que o ambiente escolar, né? A gente fica tranquilo quando sabe que o filho está na escola, mas é um ambiente muito opressor e nessa fase, E nessa fase muitas pessoas, principalmente os meninos, porque o machismo faz também muito mal aos homens. Então, o menino que tem a voz um pouco mais fina, ou tem algum trejeito, ele é hostilizado e ele é afastado da escola, ele acaba querendo desistir dos estudos, isso infelizmente é uma realidade. E a gente precisa estar atento, porque a gente está falando também das pessoas que a gente ama, porque isso não é algo que a gente possa controlar. Não é gritando nem batendo em casa com o meu ente querido que eu vou fazer a orientação dele, que não é uma escolha, não é uma opção, eu vou fazer ele mudar essa orientação, né? Porque é algo que nasce com ele. Então, muitas vezes o pai expulsa de casa, aquela história que se diz, né, eu estou preservando minha família, você está destruindo sua família, porque o seu filho na rua, para sobreviver, muitas vezes vai se envolver com o tráfico, vai se envolver com a prostituição, provavelmente vai ter uma doença sexualmente transmissível, inclusive o próprio HIV/AIDS,
né? Então vai ter no futuro uma vida completamente destruída, né? Já da adolescência, que normalmente essa fase de 16, 17 anos é que acontece né? Todo esse tumulto e os adolescentes saem de casa. E aí, assim, o que foi que você melhorou, né? A sua vida, porque isso vai ser uma dor que você leva, e a dor daquele seu filho que está exposto a todo tipo de risco. Na verdade, numa situação dessa não tem vencedores, né? Pois é. É porque você vai expulsar o seu filho, a sua filha de casa. Como é que vai ficar a sua relação com sua esposa e seus outros filhos? Exatamente. Com a família. Infelizmente. Qual é a maior dor? É você enfrentar uma festa de aniversário levando o seu filho homossexual ou ser criticado pela sua atitude que destruiu ele? Pois é. E, inclusive, isso acontece, a gente pensa que não, mas acontece ainda, tanto com pessoas LGBT como meninas grávidas adolescentes. A gente encontra muita menina expulsa de casa porque ficou grávida. Né? E assim, que tipo de melhora na sua vida você adquire com esse tipo de comportamento, né? É a questão da falsa moral, da hipocrisia, isso. Né? A gente vive sob o olhar e a crítica da sociedade. A gente não é o que é, porque dá trabalho ser. É verdade. Né? Ser pai, dá trabalho. Ser policial, dá trabalho. Ser jornalista, dá trabalho. Jornalista, estou falando jornalista. Não é qualquer coisa, não. Dá trabalho ser tudo, advogado, defender uma causa como essa, dá muito trabalho. E quanto ser humano, aquela história, pessoas boas e ruins, a gente encontra em todos os ambientes, todas as construções, todas as profissões. Nessa impressão de que a pessoa que é hétero, né, que tem uma postura bacana, ele vai ser alguém ótimo. Não necessariamente. Né? Assim como, por exemplo, a gente tem aquela impressão, pessoa com deficiência é bonzinho, porque não tem a perna, porque está na cadeira. Não necessariamente, porque isso é uma questão interna, né? Assim, de característica, de personalidade. Então, necessariamente, a pessoa LGBT não vai ter essas características pejorativas que a gente costuma atribuir, né? E a gente precisa dar o espaço para conhecer a pessoa, para ver se ela vale a pena ou não. Mas eu vejo o mundo com mais tolerância ao Sim. tempo em que acontecem atrocidades. O mundo tem desenvolvido um pensamento, uma consciência coletiva, né? Se não de aceitação, mas de entendimento. Né? Exato. Inclusive, assim, hoje, aquela história tem muito para avançar, mas já tem conquista, já dá para comemorar um pouquinho. E aí tem pessoas que dizem, nossa, mas como hoje tem pessoas homossexuais? Mas não é, que hoje está sendo assim um pouquinho mais possível você conseguir sair dessa armadura que lhe prende, né? Muitas pessoas casaram, a gente tem situações aqui, ó, de interior do estado, de o município, assim, está preocupado com a questão de suicídios, diversos suicídios de pessoas casadas com família constituída e pensando, nossa, isso vai virar uma situação de saúde pública. Quer dizer, uma pessoa que construiu toda a sua vida com a sua família, mas aquilo não era ela de verdade, aquilo era uma impulsão da sociedade. E chega um momento que você não aguenta mais e explode, né? E aí a gente tem que ter essa preocupação, sim, enquanto saúde pública, porque quando a gente diz saúde pública, é porque fica mais caro para todos nós. Né? Então, a gente ter situações, por exemplo, de mais pessoas com HIV, mais pessoas com sífilis, mais pessoas com tentativas de suicídio, isso tudo ele abarrota o Sistema Único de Saúde de algo que a gente poderia prevenir com diálogos, com entendimento, né, com acesso à educação, porque a gente não tem como falar de direito humano sem falar de educação, porque é onde a gente aprende a se respeitar e a respeitar os outros. Verdade. Ao tempo que a medicina evolui para especialidades, a gente, na política e administração, evolui para atendimentos por área. Por exemplo, Patrulha Maria da Penha. Isso. Atendimento CAPES AD. Será que já há uma necessidade de um atendimento LGBT na questão de saúde? Porque são demandas exclusivas, né? Isso, com certeza existe. A gente não tem ainda um posto, um local específico desse atendimento, mas nós já temos aqui no estado o Comitê de Saúde, Estadual de Saúde LGBT, que se preocupa justamente com as demandas da pessoa LGBT. A gente está falando não só da questão das ISTs e AIDS, porque a gente às vezes associa doenças, como a própria HIV surgiu com essa atribuição que era uma doença de homossexual, né? E não é exatamente isso, mas a gente fala também da necessidade, por exemplo, da adequação desse corpo, né? Eu tenho que ter garantia, enquanto Sistema Único de Saúde, de conseguir tomar o hormônio que faça o meu corpo chegar perto do que aquilo que realmente eu sinto e me identifico, o acesso ao silicone, porque assim é muito difícil para a pessoa se olhar e não se enxergar, porque aquilo não significa ela. E não correr riscos numa aventura de uma cirurgia
clandestina, Isso, né? que infelizmente acontece, e aí a consequência vai para o Sistema Único e a gente paga a conta também. Eu tive notícia de um caso de uma pessoa aqui de Alagoas, que inclusive infelizmente já faleceu, mas ela foi colocar silicone em Recife e a irmã dela, sabendo, porque ela não ficou muito bem, foi buscá-la e era dentro de uma favela. Quer dizer, ela fez sem nenhum tipo de acompanhamento, com alguém que tinha uma noção mínima, talvez um auxiliar de enfermagem. E aí também a gente pensa, nossa, mas por que correu esse risco? Além dessa necessidade de se identificar, normalmente quando você está na rua e precisa se prostituir para comer, a pessoa que é muito magrinha, muito franzino, ele não consegue fazer os programas. E aí ele tem essa necessidade do silicone para ficar atraente, para conseguir o dinheiro para sobreviver, para pagar um quartinho. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essa cadeia de acontecimento, porque essa expulsão acaba numa situação de saúde bem séria para o Estado. Mas a questão social, por exemplo, ela modifica o entendimento. Por exemplo, a gente tem experiências, Rogéria, Roberta Sim. Close, a Tommy, o Tommy... Sim, Tammy Gretchen. Tammy Gretchen, Isso. Agora é homem. Quer dizer, então, essa visibilidade, dependendo da classe social, ela se torna algo positivo. Isso, já está acontecendo, ainda bem. E a gente está trazendo a informação de uma pessoa que morreu, foi fazer uma cirurgia numa favela. Pois é. Pois é. Essa aplicação do silicone é muito caseira ainda, justamente porque não há garantia de ser feita no serviço Será que público. esse preconceito não é mais social do que um preconceito Com certeza. étnico, racial ou de gênero? Com certeza. E aí aquela história, nós, os advogados, jornalistas, nós somos essa sociedade. E se a gente chega no nosso espaço de trabalho com esse pensamento, a gente vai repetir e construir ainda, reforçar esse paredão de entendimento, né, entre as pessoas. A gente tem, por exemplo, notícias, não aqui no estado, mas de pessoas que chegaram a cortar um homem, que aí ele se identificava como mulher, a gente chama mulher trans, que cortou os órgãos genitais, tentou cortar os testículos, né, porque não aguentava, não suportava ter a genitália. E teve um problema sério, graças a Deus conseguiu, hoje ele fez a cirurgia, tem a identificação correta, mas o tanto que sofreu, de cicatrizes que tem, de tratamentos que precisou enfrentar, porque não conseguiu garantir isso, né, de uma forma digna. Eu acho que é muito parecido com a questão do aborto, que a gente também não gosta de conversar. Né? É difícil, a gente tem nossas opiniões, mas ele acontece e é muito grave a consequência. Conversamos com Rita Mendonça, presidente da Comissão de Diversidade Sexual da OAB. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.